Sejam todos bem-vindos à nossa palestra. Eu sou a professora Laila, coordenadora dos cursos de Gestão e Negócios da Unifam. É um prazer recebê-los para a nossa palestra Mapeando o Futuro, Gestão e Planejamento para uma Carreira de Sucesso. Apresento a vocês a nossa palestrante Caroline Félix, economista, executiva do Hub Connect Health Tech e consultora de negócios na área da saúde. Olá, pessoal! O meu nome é Carol e eu estou aqui a convite da professora Laila para discutir com vocês um tema extremamente importante, que é a sua carreira. É o planejamento do seu sucesso. Então, como a professora Laila disse, o meu nome é Carol, eu sou economista formada na UEM, eu tenho uma mobilidade internacional lá em Porto, eu pesquisei na área de resíduos hospitalares, hoje eu trabalho com negócios na área da saúde e tenho 3 empresas, então eu acredito que eu posso contribuir com o seu planejamento. Vamos lá? Quando nós estamos pensando em carreira, em uma carreira de sucesso, nós podemos olhar para essas 4 categorias e você precisa identificar em qual categoria você está e em qual categoria você quer estar futuramente. Então vamos analisar conceitualmente essas possibilidades. Quando nós falamos em categoria de empresário, qualquer pessoa pode ser um empresário, desde que esta pessoa tenha um CNPJ. Ou seja, abrir o CNPJ, essa pessoa torna-se um empresário. A outra categoria é a categoria do empreendedor. Ou seja, o empreendedor são pessoas que têm habilidades e competências que diferenciam elas do empresário. O empresário tem apenas uma empresa. O empreendedor, ele tem um negócio de impacto social, de vários tipos de impacto, e o que traz esse diferencial são as habilidades que esta pessoa conseguiu desenvolver. Nós também temos a categoria do pesquisador. O pesquisador é aquela pessoa que se identificou com uma área de conhecimento, aprofundou um volume de conhecimento, de pesquisas, de análises e hoje ela pode transmitir conhecimento a partir dessa experiência que ela adquiriu. Nós também temos a categoria dos colaboradores. O colaborador é a pessoa que faz parte de um time, parte de uma equipe que compõe uma empresa. Dentro de uma empresa, nós temos um colaborador, que pode ser um executivo, e nós temos aquela categoria profissional de uma pessoa que pode simplesmente ser um auxiliar, um assistente, enfim, pessoal. O que é importante? O importante é você identificar hoje onde você está e em qual categoria você quer estar futuramente. Depois que você se formar, depois que você for adquirindo cada vez mais conhecimento. O que é importante depois que você identifica estas categorias onde você pode se posicionar? É importante você usar ferramentas que podem ajudar você a potencializar recursos que você já tem, como o seu conhecimento, as suas pesquisas, as suas habilidades. Então você pode usar tudo isso ao seu favor para planejar a sua carreira, tá? Então, embora você já tenha alguns recursos, você também tem um objetivo de se enquadrar em uma daquelas categorias que eu acabei de dizer, você também precisa planejar o que você precisa desenvolver para chegar à categoria que você realmente quer. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou apresentar 4 ferramentas que são muito relevantes, muito importantes para vocês planejarem a carreira de vocês. Então, vamos lá. A análise de perfil comportamental, ela é extremamente importante. Por quê? Porque às vezes você tem um interesse, você tem um objetivo,
mas ainda lhe falta algumas habilidades, algumas competências, pode faltar algum tipo de conhecimento. Então é extremamente importante você identificar o que você tem e o que você precisa desenvolver. A análise comportamental, ela pode ser feita por um profissional da área de psicologia, uma pessoa que pode olhar de uma maneira técnica e te orientar a desenvolver o que você precisa desenvolver para chegar onde você quer com sucesso. Uma outra ferramenta que vocês podem utilizar para o planejamento da carreira de vocês é o PDI. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual. É extremamente importante o PDI. Por quê? Porque depois que você identifica quais são os seus comportamentos predominantes, suas habilidades, e você já sabe o que falta para você alcançar a sua categoria, você precisa criar um plano de ações de coisas que você precisa desenvolver. Ok? Então, o plano de desenvolvimento, ele gera esse cronograma de coisas que precisam ser desenvolvidas. E aí, pessoal, tem uma coisa que é extremamente importante. Nós temos uma tendência a pensar que agora eu estou estudando, eu vou me formar e depois eu vou planejar a minha carreira. E isso é um erro. A nossa carreira, ela tem que começar a ser construída quando nós ainda estamos na faculdade, enquanto nós ainda estamos estudando, enquanto nós ainda estamos com os nossos mestres, porque aqui nós ainda estamos desenvolvendo habilidades e adquirindo conhecimento. Então, quanto mais eu direciono este conhecimento, mais eu direciono esta habilidade, mais efetivo eu consigo ser no meu planejamento e no meu sucesso, ok? Então, a hora de olhar para a carreira, olhar para as habilidades que eu tenho, planejar o que eu preciso desenvolver, quanto tempo eu vou levar para tudo isso, é agora, ok? Uma outra ferramenta que nós podemos utilizar para o planejamento de carreira, sem dúvida nenhuma, é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que pode ser utilizado não só para o planejamento de carreira, mas para um planejamento familiar, um planejamento empresarial, um planejamento de uma construção, o planejamento de uma audiência, o planejamento de uma consulta, de um atendimento. Planejamento é planejamento. Ele se enquadra em qualquer tipo de coisa que eu vou fazer. Então, por que não ele não se enquadraria no planejamento da sua carreira? Então, eu já vou falar um pouco melhor, com um pouco mais de profundidade sobre o planejamento estratégico, tendo em vista a importância e o impacto que esta ferramenta pode ter no seu planejamento de carreira. E ainda, pessoal, uma outra ferramenta que pode contribuir muito com o sucesso da sua carreira é a mentoria. É extremamente importante que você admire pessoas, que você tenha pessoas que você considere como uma referência e que essa pessoa possa orientar você. Então, ter mentor é sim uma ferramenta, é uma ferramenta que pode contribuir para o sucesso, porque o mentor é uma pessoa que ele já desenvolveu uma experiência, ele já tem uma trajetória, então os erros que ele cometeu, ele processou, transformou isso em experiência e ele pode orientar você para que você não cometa os mesmos erros, para que você consiga ir para caminhos mais assertivos e mais eficientes. Então, ter mentor é extremamente importante, não é moda, é uma necessidade. Vamos então agora falar sobre o planejamento estratégico.
Como eu disse para vocês, o planejamento ele cabe em uma grande empresa, em uma pequena empresa, no meu dia a dia, na minha vida, na vida de qualquer pessoa, numa organização pública, privada, cabe em qualquer lugar. Então eu vou apresentar aqui para vocês quais são as etapas de um planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico, ele é padrão. A estrutura de um planejamento estratégico é essa daqui. Todo planejamento precisa ter estas etapas. O que vai mudar é o contexto, é o que você está planejando e os objetivos estratégicos que você vai definir. Agora nós estamos falando sobre o planejamento da sua carreira. Então nós vamos considerar as discussões e os exemplos baseados no planejamento de uma carreira. Então vamos lá. A primeira etapa do planejamento é a definição de propósito. Quando eu falo de propósito, eu estou falando do quê? Do alinhamento entre a missão e a visão. Ou seja, Carol, o que é isso? A missão é o porquê eu quero ser um profissional, porquê eu quero ter a minha carreira. Qual é a motivação? Você quer ser que tipo de profissional? Que tipo de impacto você quer trazer? Você quer ser uma autoridade? Você quer ser uma referência? O que você quer fazer com o conhecimento que você está adquirindo? Essa é a sua missão. O que você vai fazer com isso? O que é a visão? A visão é onde você vai estar, onde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15, 20, 30 anos. Então, quando você faz esse nivelamento entre o que você quer fazer com o seu conhecimento e como você quer ser reconhecido daqui a alguns anos, é o que define o seu propósito. E o propósito com a sua carreira, ele nunca pode estar equivocadamente relacionado ao eu quero ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro pode ser uma consequência, não pode ser o seu propósito. O seu propósito é o que você vai fazer com o conhecimento, entende? Isso é um alerta, reflita sobre isso. A outra etapa do nosso planejamento é a análise situacional. Então vamos lá. Se eu já tenho um propósito, o que eu quero fazer com o meu conhecimento, eu também preciso definir objetivos estratégicos. Para eu definir os meus objetivos, eu preciso olhar para o mercado, eu preciso olhar o que está acontecendo hoje em dia. Eu preciso olhar quais são as tendências, o que está acontecendo na região onde eu estou me formando, o que está acontecendo no estado, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo fora do país. Todas essas informações, essas análises, essas tendências vão influenciar no seu planejamento, na sua definição de objetivos. Hoje nós estamos falando muito em assuntos como tecnologia, nós estamos falando muito em inteligência artificial, nós estamos falando muito em clusters de inovação, nós estamos falando muito sobre vírus, Então, o que nós precisamos considerar? O quanto todas essas informações, acontecimentos, notícias e a própria política e a própria economia vão influenciar na sua carreira. Então, nós precisamos sim estar atualizados, não só com o nosso conhecimento, mas com o que está acontecendo ao nosso redor. Isso precisa ser considerado para definir o meu planejamento. A próxima etapa do planejamento estratégico é a definição de objetivos estratégicos. Então, eu já escolhi um curso, eu já tenho um propósito e eu já sei como é que está o mercado, o que está acontecendo à minha volta. Então, eu preciso definir objetivos considerando o que eu
quero fazer, o que eu preciso fazer e como eu vou fazer. Isso é definir objetivos estratégicos. Mas vamos lá, pessoal. Quando eu estou falando em objetivos, eu preciso considerar o quê? O meu propósito, a minha definição de propósito, eu decidi o que eu quero ser e onde eu quero estar. E quando eu estou fazendo um planejamento estratégico e eu vou definir os meus objetivos, não é impossível eu definir um objetivo que vai me levar diretamente ao meu propósito. Eu preciso construir pequenos objetivos para que estes objetivos vão me levando para cada vez mais perto do meu propósito. Mesmo porque não tem como eu definir um objetivo que já vai me levar diretamente para o meu propósito, porque o contexto muda muito. A situação, o mercado, a política, as tendências mudam muito. Então, por mais que eu estou fazendo um planejamento, eu preciso considerar ações de curto, médio e longo prazo. Então, quando eu defino objetivos, eu preciso considerar objetivos pequenos e efetivos, alcançáveis, executáveis, que vão cada vez me levar para mais perto do meu objetivo, do meu propósito. Se eu defino algo já muito forte, algo muito desafiador, a chance de não conseguir executar, ficar frustrado e não focar mais é extremamente grande. Então fica aí um alerta. Quando planejar, considere o curto prazo, o médio e o longo prazo, ok? Uma outra coisa importante no planejamento estratégico é o plano de ações. Eu defini os meus objetivos e eu vou definir ações que vão me levar para este objetivo, que vão me levar para o meu propósito. Então, quando eu estou definindo ações, não tem uma ação que vai me levar para o meu objetivo estratégico. Eu preciso definir um conjunto de ações. E quando eu olho para um conjunto de ações, eu sempre preciso identificar. Esta ação eu vou depender de quem? Esta ação eu vou precisar do quê? Esta ação vai custar quanto? Tudo isso são informações que eu preciso considerar no meu planejamento e que vão tornar o meu plano de ações cada vez mais real, mais concreto. Quando eu estou definindo o meu plano de ações, eu estou saindo da ideia, eu estou saindo do abstrato e eu estou de fato formalizando e tornando cada vez mais real aquilo que eu me propus a fazer, ok? Outro item importante no nosso planejamento é a definição de metas e indicadores. Quando eu estou fazendo um planejamento, se eu não definir metas, eu não consigo tirar esse planejamento do papel. Já é difícil tirar o planejamento ali, as ideias da cabeça e levar para o papel. Já é muito difícil isso, tá? Já é um diferencial da pessoa conseguir ter essa habilidade de tirar o que está da cabeça dela e levar para o papel. Porque quando nós estamos falando em planejamento, pessoal, o que diferencia a ideia do planejamento? A ideia está na minha cabeça. O planejamento é aquilo que eu registrei, eu documentei, eu escrevi, eu consegui formalizar a minha ideia. Então, esse exercício de tirar da cabeça e levar para o papel já é um grande diferencial, tá? Se eu não definir metas para eu conseguir fazer tudo aquilo ali que eu registrei, o que acaba acontecendo? Procrastinação. Ou seja, eu só vou fazer quando der, eu só vou fazer se sobrar dinheiro, eu só vou fazer se der tempo. E aí, isso não é mais um planejamento.
Não é mais um planejamento. O planejamento, eu preciso definir estes prazos e eu preciso estar comprometido com esses prazos, ok? Carol, e o que é os indicadores? Os indicadores é quando eu defino uma maneira de mensurar o quanto aquela ação me levou para mais perto do meu objetivo, o quanto o meu objetivo me levou para mais perto do meu propósito. Então, por exemplo, tipos de indicadores, vocês que estão aqui na faculdade, ter boas notas, frequência, participação em projetos, quantidade de horas extracurriculares, tudo isso são indicadores que vai permitir avaliar como vocês estão performando como alunos. Mesma coisa no meu planejamento estratégico, o planejamento da minha carreira. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer 3 cursos, eu preciso ir em um congresso, eu preciso frequentar uma palestra, eu preciso entende? Então vocês precisam definir quantidades para mensurar os resultados e o quanto vocês estão conseguindo performance dentro do planejamento estratégico de carreira de vocês, ok? Então, pessoal, assim, ó, de uma maneira geral, eu vou até exemplificar aqui. Quando eu me formei em economia, eu tinha um mundo de oportunidades que eu poderia escolher para trabalhar, mas eu escolhi trabalhar com a área da saúde. Qual que é o meu propósito com a área da saúde? É tornar o acesso ao serviço de saúde mais facilitado por parte do usuário. Ou seja, eu quero que as pessoas tenham mais acesso ao serviço de saúde. Esse é o meu propósito de vida, é o meu propósito como economista. Então, eu olhei para o mercado, eu vi como estava o cenário de saúde, quais eram os problemas da saúde pública, quais eram os problemas da saúde privada, como que é o sistema de saúde em outros países, como é o sistema de saúde no Brasil. Eu fiz toda essa análise e eu defini objetivos. Eu resolvi fazer uma pós, depois eu resolvi fazer um mestrado, depois eu resolvi fazer pesquisas, escrever artigos. Eu comecei a trabalhar em um projeto que levava a inovação para empresas na área da saúde, empresas de pequeno porte, clínicas, consultórios. Então, como que essas clínicas poderiam inovar? Eu fui trabalhar justamente para planejar a inovação nesses pequenos negócios. Depois eu comecei a trabalhar como a sociedade é impactada pelos avanços tecnológicos nesses pequenos negócios. Então, são construções que eu fui fazendo para o desenvolvimento da minha carreira. E é assim que vocês precisam fazer. É um exemplo, tá, pessoal? É um exemplo de como vocês precisam tornar este planejamento algo real, algo concreto. Define seu objetivo, que jamais é ganhar dinheiro, mas é o que você pretende fazer com o conhecimento e ir trabalhando todas essas etapas de um planejamento estratégico, ok? Ainda, pessoal, sobre o plano de ações, que é uma etapa extremamente importante do planejamento estratégico, eu quero reforçar aqui alguns aspectos com vocês. Vocês podem compor o planejamento com ações do tipo que vocês avaliarem que é mais apropriado. Mas tem algumas ações que são fundamentais, que não é uma escolha. Eu posso colocar isso ou não. Eu posso fazer isso ou não. Tem coisas que vocês precisam fazer de qualquer maneira. Então, eu sinalizei aqui para vocês alguns exemplos de ações que não podem faltar no plano de ações, no plano de carreira de vocês. As experiências extracurriculares. Pessoal, o que é a experiência?
tá? Extracurricular. É a participação em feiras, em congresso, pesquisas, é participar de visitas técnicas. Todas essas atividades pode parecer que não é importante, mas são muito importantes e são muito impactantes nas escolhas e no amadurecimento do propósito de vocês e no amadurecimento do perfil comportamental de vocês, tá? Quando vocês realizam essas atividades extracurriculares, vocês têm a oportunidade de conhecer realmente, na prática, ambientes nos quais vocês podem trabalhar futuramente. É muito comum, às vezes, a pessoa passar a faculdade inteira sem ter contato com o nicho onde ela pretende trabalhar, e quando ela vai trabalhar, ela não se identifica com aquela realidade, porque ela tinha um conhecimento teórico, faltou o conhecimento prático. E quando eu falo conhecimento prático, não é o conhecimento de ir lá e fazer, é o conhecimento de saber como funciona. Quais são as realidades, quais são as limitações daquele ambiente, daquele modelo, daquela prestação de serviço, é importante. E onde nós aprendemos isso? Nós temos esse contato, é nas experiências extracurriculares. Então, pessoal, não deixe de incluir atividades como essas no planejamento de carreira de vocês, ok? Um outro item que é extremamente importante é o network. Network, pessoal, é uma rede de relacionamento construída, ok? E dentro dessa rede de relacionamento são os seus contatos, tá? Você pode trabalhar a sua rede de contatos, o seu network, quando você já estiver formado, mas você pode começar a trabalhar ela agora. Quando você começa a trabalhar ela agora, enquanto você ainda está planejando a sua carreira, o que acontece? Quando você estiver pronto para atuar, você já vai poder utilizar esta rede de contatos para você se posicionar, ok? Então, pessoal, network é participar o quê? De reuniões, de conselhos de classe, de associações, esses movimentos onde tem grupos de pessoas envolvidos e esse grupo de pessoas tem uma constância de encontros, reuniões, pautas definidas. Isso é extremamente importante. Eu até deixei o QR Code aqui para vocês darem uma olhada neste modelo. Este modelo que tem aqui é um hub de saúde, tá? Esse hub é o hub para o qual eu faço parte, eu sou executiva do hub, e lá tem um objetivo de, a partir de network, gerar o fortalecimento do ecossistema de saúde e geração de negócios dentro do setor da saúde. Então, como que um movimento como esse pode ser fortalecido por meio de network? Como que vocês podem participar de um movimento como esse? Como que um movimento como esse pode impactar na sua carreira? Então, assim, esse aqui é só um exemplo, mas além desse, tem, por exemplo, dentro das associações comerciais, tem os núcleos de empreendedorismo dentro das associações comerciais, que tem network, que tem rodadas de negócios entre os associados. Então, tudo isso são ações das quais vocês podem participar, mesmo que ainda não sejam empresários, não sejam empreendedores, nem pesquisador e nem colaborador. Vocês podem participar sim, e agora, ok? E a formalização, pessoal, é aquilo que eu tinha dito anteriormente. A formalização é quando você consegue tirar o plano de ações ali da sua cabeça, o plano de negócio, o planejamento estratégico, é quando você consegue tirar
todas aquelas ideias, os objetivos, o seu propósito da sua cabeça e você consegue levar isso para um papel. É formalizar, é registrar. Quando você faz esse exercício de registrar, você está se comprometendo a fazer, porque você definiu prazo, você definiu meta, você definiu como você vai mensurar se o que você se propôs a fazer foi efetivo. Então, pessoal, tem que ser formalizado. E eu ainda vou até dar uma dica. Quando vocês fizerem o planejamento de carreira, definirem os planos de ações, coloca lá, ó, como plano de fundo do celular, coloca lá, ó, como tela de descanso do computador, coloca lá no quarto, no carro, enfim, em todos os lugares onde vocês estão constantemente, justamente para quê? Para toda vez que vocês lerem aquelas ações, lerem aqueles prazos, vocês terem aquele sentimento do comprometimento. Preciso fazer, tenho que fazer. Então, pessoal, essas estratégias, essas ferramentas, elas contribuem para um planejamento de carreira efetivo e assertivo. É claro que o planejamento estratégico não é porque você fez um planejamento e definiu um objetivo que você vai levar ele para o resto da vida. Pelo contrário, lembra que eu disse que o mercado, as tendências vão mudando? Então, quanto mais essas coisas mudam, mais eu preciso revisitar o meu planejamento e mais eu preciso atualizar. Eu preciso revisar, eu preciso atualizar, eu preciso repensar nos meus objetivos. Então, o planejamento não é uma coisa para fazer e ficar estático. O planejamento, ele é dinâmico. Por isso que você precisa estar sempre em contato com ele, ok? E aqui, pessoal, vai mais uma sugestão. Quando nós estamos fazendo o planejamento da nossa carreira, por mais importante que a nossa vida profissional seja, e agora é o momento onde nós precisamos direcionar muita energia e dedicação para a nossa carreira, a nossa vida pessoal, ela também é muito importante. Porque antes de ter um empreendedor, um empresário, existe uma pessoa. Então, esta pessoa é quem movimenta a empresa, é esta pessoa que movimenta a pesquisa, é essa pessoa que motiva os encaminhamentos. Se essa pessoa não estiver bem, se esta pessoa não estiver saudável, mentalmente bem, esta pessoa não consegue executar tudo isso que foi definido, tudo isso que foi planejado. Então, quando vocês fizerem um planejamento, nunca esqueçam de considerar a importância de trazer o peso que a sua vida pessoal tem para dentro desse planejamento. Porque se você não considerar a sua vida pessoal, você não vai conseguir trazer o resultado e os objetivos esperados para o seu planejamento. Então, pessoal, o que eu quero dizer com tudo isso é que o equilíbrio, ele é muito importante. Por mais que você vai focar em algum momento você vai dar mais energia em um dos teus objetivos, em uma área da sua vida, as outras não podem ser esquecidas. Vocês podem, em alguns momentos, direcionar mais energia, mas jamais abandonar. E quanto mais equilibrado estiver, mais efetivo os seus resultados serão. Então, pessoal, fica essa reflexão do quanto é importante vocês se cuidarem e vocês conseguirem trazer os seus resultados para o sucesso de vocês, ok? E aí fica aqui o meu muito obrigado pela oportunidade. Fica aqui os meus contatos, e-mail, telefone. Fico à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida e até breve!
Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam gostado. Foi um prazer trazer uma palestra para vocês, trazer essas novas experiências. Espero que essa seja a primeira de muitas. Agradeço a Carol, novamente, minha parceira de longa data, e muito obrigado pela presença de vocês e pela Carol também por se disponibilizar para trazer essa palestra para a gente hoje. Obrigada!